Olá, futuro advogado! Olá, futuro advogado, tudo bem? Mais um Cozy que Responde começa. E agora um especialmente sobre o 21º exame de ordem. Saiu o edital. Agora vamos começar tudo de novo. E para facilitar a sua vida, compilamos aqui algumas importantes informações. E olha, uma dica, assista até o final o vídeo, porque tem coisa nova nesse edital que, temo eu, passe despercebida. Reiterando algumas informações que inclusive já foram dadas em outras edições do programa Cozy que Responde, nós temos as inscrições do dia 26 de setembro até o dia 10 de outubro. Não vai perder esse prazo. Tem que pagar o boleto também, você obviamente sabe disso para validar a sua inscrição. E nessa inscrição também você será chamado a optar pela segunda fase, desde logo. Já falaremos sobre isso. Tá legal? A prova de primeira fase, você sabe, ela está marcada lá para o dia 27 de novembro de 2016. E a segunda fase ficou só para o ano que vem, mais especificamente no dia 22 de janeiro de 2017. Tem um bom tempo, então, para você fazer a sua preparação, seja para a primeira, seja para a segunda fase. Olha, é importante que você atente para uma coisa, e aqui já tem uma primeira novidade. Como todos sabemos, podem participar do exame aqueles que estão nos 2 últimos períodos da universidade ou já são formados. Quando eu digo 2 últimos períodos da universidade, leia-se 9º e 10º período, ou último ano, dependendo do regime de organização da sua instituição. Mas a OAB ela já teve vários problemas com pessoas de 8º período, por exemplo, e até de 7º, 6º, que conseguiram fazer a inscrição, foi homologada a inscrição e as pessoas foram aprovadas no exame de ordem. E aí a instituição se viu diante de um dilema. Poxa, foi aprovada essa pessoa, eu não fiscalizei e agora tenho que entregar a carteira ou não? Discussões judiciais foram travadas, é um caos. Agora a OAB deu uma apertada. Saiu um item no edital dizendo que se porventura for prestada uma informação falsa, além da desclassificação sumária da participação no exame, também incidirá a responsabilização civil ou criminal para o inscrito. Cuidado, se você tem dúvida, pode dar uma olhada no item 1.4.3.1, quantos pontos, né, do edital publicado. Me permita ler para você. Os estudantes de direito que declararem falsamente estarem matriculados nos últimos 2 semestres ou no último ano do curso de graduação em direito até o dia 27 de outubro de 2016, além de se enquadrarem nas consequências do item 1.4.4.1, responderão por crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, e estarão sujeitos a eventual processo de averiguação de idoneidade moral perante a OAB. Ou seja, cuidado, hein? Não vai correr nenhum risco. Para participar do exame, você deve estar nos 2 últimos períodos ou no último ano. E a data é 27 de outubro de 2016. Então, se no dia 27 de outubro de 2016 você já estiver enquadrado no último ano, nos 2 últimos períodos, beleza, vai lá e faz. Agora, antes disso, tem que declarar que está participando como treineiro apenas e não buscando de fato a inscrição nos quadros da ordem, tá legal? Bacana! E a primeira fase, também todos sabemos, não é verdade? Temos lá 80 questões para passar, precisamos de 40. E aí eu sempre reitero a necessidade de estudar algumas disciplinas estratégicas. Para que a gente consiga pegar o fio da meada, vale a pena lembrar, nesta primeira etapa existem 80 questões divididas da seguinte maneira: 10 questões de ética, 2 questões de filosofia, 7 questões de constitucional, 3 questões de direitos humanos, 2 de internacional, 4 de tributário, 6 de administrativo, 2 de ambiental, 7 de civil, 2 de ECA, 2 de CDC, 5 de empresarial, bastante coisa, né? 6 de processo civil, 6 de penal, 6 de processo penal, 6 de trabalho e 5 de processo do trabalho, totalizando então 80 questões. Há uma lógica estratégica que você não deve perder de vista. Se você estudar estatuto e ética muito bem, você terá a possibilidade de matar 25% do que você precisa para sua aprovação. Sim, são 10 questões. 10 questões, precisa de 40 para passar. Se você já matar estas, pronto. Direito constitucional, também, me permita puxar inclusive a sardinha para o meu lado, sou professor de Direito Constitucional, é uma importante disciplina para sua aprovação. Por quê? Porque representa 7 questões num universo que, acredite, não é tão grande.
você tem ali poucos grandes tópicos de direito constitucional para matar: nacionalidade, direitos políticos, poder executivo, legislativo, judiciário, competências da União, Estados, Distrito Federal e municípios, controle de constitucionalidade e direitos fundamentais. Com uma ou outra leizinha esparsa, conectada, você tem 7 questões num universo aí de 200 artigos, não mais do que isso, então dá para apostar. Mesma coisa, trabalho, processo do trabalho, também vale bem a pena estudar, você tem 11 questões. E aí, de repente, em poucas disciplinas, você tem a aprovação na primeira etapa. Então aposte, vai acompanhando os próximos programas que daremos várias e várias dicas nessa linha, tá? E se eventualmente já ficou curioso, pode procurar aí no YouTube, você acha as edições passadas do nosso programa. Então, temos aí algumas informações de primeira fase. Mas, Antônio, agora, neste momento de inscrição, eu já tenho que fazer a opção pela segunda fase. Sim, exatamente. E aí vem o dilema: como escolher a danada, né? Antônio, ouvi meu amigo dizendo que em tal área caem poucas peças, ouvi um professor dizendo que na área dele é uma moleza, só tem uma estrutura ou duas. Eu tenho dificuldade com uma matéria, tenho facilidade com outra, então qual é a melhor opção, né? Qual é a melhor estratégia? Veja, eu tenho um pouco de receio em relação a algumas análises e a partir de uma premissa de transparência, eu recomendo aos meus que optem de acordo com as suas preferências. Vocês têm um histórico de direito acumulado e a segunda fase tem que levar isso em consideração. Por exemplo, você fez um estágio na área civil a vida inteira, toda a universidade, não faz sentido ir para uma área penal porque o seu amigo na prova passada fez e disse que estava fácil. As impressões podem traí-lo, podem traí-la. Então sempre deixe aflorar essa afinidade com a matéria que você tem. Ah, eu gosto de direito constitucional. Vai para o constitucional. Ah, a minha paixão é empresarial, eu estudei bastante empresarial, tive boas notas, fiz estágios na área. Vai para o empresarial, independentemente do que os outros digam. Então a opção é sua. E eu tenho certeza que a segunda fase que você escolher será a segunda fase na qual você será aprovado. Mas, Antônio, essa abordagem ajuda aquele que teve alguma experiência. Eu, particularmente, em razão de um contexto X, Y ou Z, não consegui fazer estágio, Antônio. Eu trabalhava durante o dia, fiz a faculdade à noite, não consegui me envolver muito com a prática. E agora? Bom, ainda assim, vale a premissa da afinidade, né? Gostou lá do direito trabalhista? Vai fazer a segunda fase. Mas eu não posso deixar de lado alguns dados que a FGV divulgou. A FGV ela vem lançando alguns estudos chamados OAB em números. E o último deles foi lançado neste ano, trazendo uma compilação de informações do segundo exame até o 17º. E ali a gente consegue ver quais foram as áreas de maior aprovação, quais foram os índices de aprovação históricos, né, em cada uma das áreas. Mais uma vez me permita compartilhar com você. Direito tributário tem aprovado 19% dos inscritos. Direito administrativo, 20%, direito trabalhista, 17%, direito empresarial, 15%, direito penal, 17%, direito civil, 25% e direito constitucional, 33%. Tá? Então, direito constitucional é a que mais aprova. Significa então que é a mais fácil? Não, evidentemente não. Significa apenas que é a que mais aprova. Né? Você tem uma fatia pequena de estudantes que vão para o direito constitucional. Se você analisar novamente as informações, verá que apenas 5% dos candidatos optam, mas são candidatos que se envolveram desde os períodos iniciais com a matéria e se sentiram confortáveis para fazê-la. Agora, as outras disciplinas têm talvez níveis de entrada maiores, até porque as oportunidades de estágio muitas vezes são maiores, né? Na verdade, onde é que eu vou fazer um estágio em direito constitucional? Um órgão público, via de regra. No mais, os estágios são ofertados na parte civil, na parte criminal, na parte trabalhista. Então daí vem a adesão maior dos estudantes a essas áreas. Mas os índices não são tão grandes quanto os de aprovação do direito constitucional. Ah, então quer dizer, por exemplo, Antônio, que direito penal 17% é muito difícil? Não é isso. Temos aí apenas um espelho, né, que pode auxiliá-la numa perspectiva de contraprova. Você já fez aquele juízo da afinidade, não chegou a uma resposta satisfatória, agora pode utilizar isso, tá?
E olha, uma importante novidade também. Eu sei que não é bem a hora, mas já vai ficando com essa impressão. Acabou a isonomia na segunda fase. Só que, como assim? O princípio constitucional da isonomia foi jogado no chão? Não. Antigamente havia uma prática na OAB. Se algum candidato tivesse colocado uma informação diferente daquela inserida no gabarito e foi-lhe atribuído ponto, essa pontuação acabava aproveitando os demais. Hoje não mais existe. Você já vai entender. Antes, dá uma lida comigo no artigo 5.10.1 do edital. Eventual correção em favor de qualquer candidato em desacordo com o gabarito oficial da prova prático-profissional, cuja pontuação atribuída poderá ser revista até a homologação final do resultado do exame, não implicará em nenhum benefício ou direito aos demais examinandos. Então, era comum, nas correções passadas, a gente perceber o seguinte: fizemos uma argumentação parecida, e aí houve pontuação para você, mas não para mim. Acontece que não havia fundamento para pontuar o que você escreveu. Por uma questão de isonomia, aquela pontuação que era atribuída a você também passava a ser atribuída para mim. Agora não existe mais essa possibilidade. Quer dizer então que se você colocou alguma coisa fora do espelho e houve pontuação para você, não fala nada. Porque se eventualmente alguém usar a sua correção como paradigma, não haverá correção para aquele que provocou e a sua pontuação também poderá ser diminuída. Você leu comigo a possibilidade de diminuição antes da divulgação do resultado definitivo. O item que eu acabei de ler é muito claro, cuja pontuação atribuída poderá ser revista até a homologação final do resultado do exame. Eu vou te lembrar disso adiante. Mas é importante desde logo que isso fique claro, tá legal? Então eis uma compilação dos principais pontos do edital já publicado, tá legal? Vai acompanhando nossos programas. Você que está começando a preparação, fique à vontade para visitar o nosso site, a nossa homepage, e optar lá por aquele curso que melhor te atende. Temos lá uma opção bem bacana, inclusive de curso intensivo, para você que está aí com o tempo meio escasso. Você poderá rever todas as matérias em aulas precisas, direcionadas, focadas, atualizadas, com possibilidade de resolução de questão ao final de cada aula. Tem simulado, vai ter também um universo lá de questões para você, por conta, treinar e conseguir a tão esperada carteira da ordem, tá legal? Muito obrigado pela sua atenção, nos vemos no próximo Cozy Koski Responde.